Abra comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 11. O profeta Daniel, ele fica muito enfraquecido pela visão que teve. E a visão que ele teve, ele chora muito a Deus, e ora muito, e clama muito, e jejua, porque ele precisava da revelação da palavra. Nós precisaríamos buscar mais a revelação da palavra. Nós precisaríamos mais buscar a luz da palavra. Buscar aquilo que a palavra tem a nos dizer, tem a nos mostrar, tem a falar conosco. Precisávamos sermos mais interessados na palavra. Precisávamos ser mais dedicados à palavra de Deus. E Daniel faz isso. E ele precisava muito da revelação. E o anjo vem até ele mostrando as revelações. Tanto uma revelação apocalíptica, que engloba a igreja, como uma revelação para o seu povo. As revelações de Daniel, parte era política, mas desse capítulo 11 em diante até o 12 era uma revelação espiritual sobre a vida espiritual de Israel. Então vamos ver assim, olha, Daniel 11, versículo de número 28. O anjo está falando com ele sobre um grande monarca da Síria que iria assumir o governo de Israel. Então tornará, ele estava falando de Antíoco Epifânio, então tornará para a sua terra com muitos bens. O seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção ao sul, mas não será a última vez, como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece aos Deus se tornará forte e fará proezas. Podemos assentar. O anjo começa a conversar com ele, falar com ele, sobre algumas situações que iriam aparecer. Esse Antíoco Epifânio, ele aconteceu, realmente ele existiu, tá? E ele também é uma tipificação do anticristo. Então existe aqui uma conversa, uma revelação, tanto real, que aconteceu na liderança de Israel, e tanto quanto uma situação espiritual que a mim e a você ainda serão vividas. Mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o levante. Tá. Antíoco Epifânio levanta-se contra o Egito. Ele faz uma embarcação, uma incursão contra o Egito. Foi uma vez, deu certo. O Egito, silenciosamente, faz uma aliança com Roma. Os navios de Quitim aqui, foi Roma. Então, a história diz o seguinte, que Antíoco Epifânio vai pedir ajuda a Roma. E Roma chega para Antíoco e diz assim, você não vai mais guerrear contra o Egito. Então, Antíoco Epifânio fica muito nervoso, irritado, e essa é a segunda incursão contra o versículo 30. Veio de Quitim, que foi os romanos, todos os embaixadores romanos, lhe causaram tristeza, e onde é que ele vai colocar a frustração dele? No judeu. Um povo mais frágil, fraco. Então, o Antíoco coloca a frustração dele nos judeus, e ele se levanta contra a Santa Aliança. Aí eu gostaria de perguntar para você, para nós iniciarmos, o que Deus fazia em tudo isso aí? Qual era a ação de Deus e a reação de Deus? Antíoco Epifânio, ele consegue perverter alguns sacerdotes e alguns crentes, e alguns como tem pervertido hoje. Eu quero falar sobre um exército contra a Santa Aliança. Satanás levanta Antíoco Epifânio para massacrar a religião judaica. Massacrar. Para você ter uma ideia, ele tornou o templo do Senhor, pôs uma estátua de Júpiter, bem na entrada. E sabe o que ele sacrificava e fazia os sacerdotes comerem? Carne de porco. Você sabe que isso para o judeu
Os sacerdotes cuspiam a carne de porco, mas pagavam com a vida. Ele foi um homem que assolou a santa aliança do judeu com Deus. Tudo que você imaginar que foi instituído por Moisés, ele fez questão de macular. O homem tinha um problema com a religião judaica, e nós sabemos que isso não era apenas uma questão dele, mas aquilo era algo maligno que Satanás colocava nele. Então ele se levanta contra os judeus, e a palavra do Senhor diz assim, que ele se levanta contra a santa aliança. E eu quero falar sobre a simbologia dele, eu quero que você vá comigo em Hebreus, capítulo 7. E ele fez tudo o que foi profetizado. Ele levou os utensílios do templo. Ele usou os utensílios do templo para debochar. E ele foi o pior. Nabucodonosor fez algumas situações com o templo, fez. Mas Antíoco Epifânio, ele profanou. Ele colocou uma assolação desoladora no templo. E ele parou por aí? Não. Nós vamos falar hoje a simbologia destes demônios, destes espíritos malignos que têm trabalhado contra a santa aliança da igreja. Antíoco Epifânio maculou o santuário, ele destruiu as ordenanças para os judeus, impediu-os de obedecer, ele impedia os sacrifícios, 3 sacrifícios durante o dia, ele fez de tudo o que ele podia, só que ele não parou por aí. O mesmo espírito de Antíoco Epifânio ainda está agindo contra a igreja. Hebreus capítulo 7, versículo 22, nós vamos falar de um exército contra a Santa Aliança. Hoje eu e você temos uma aliança, não como a primeira aliança que Deus fez com os pais primeiros, com Moisés, com Abraão, com Noé. Nós temos uma aliança feita por meio do Filho, por meio do sangue de Cristo. Uma aliança que nos perdoa, uma aliança que nos redime, uma aliança que nos dá autoridade, uma aliança que nos coloca de pé, uma aliança que nos faz sobressair em meio a toda essa perversidade humana. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 22, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. O escritor está falando sobre a antiga e a nova aliança. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Amém? Quem é esse? Diga o nome dele. Diga mais forte o nome dele. Eu e você estávamos num estado condenativo, em condenação. Tá? Primeira aliança, ela conseguiu ser derrubada, ela conseguiu ser maculada por um homem. Alguém demoníaco, alguém movido por todos os príncipes demônios da Pérsia, por todos os espíritos malignos. Se levanta o Senhor Jesus, sendo Ele mesmo o fiador de uma aliança que começa com o perdão de pecados. A primeira aliança começa com, primeiro artigo, eu perdoo todos os que se arrependem, todos os que chegam a mim e me recebem como único Salvador, que me recebem como Cristo, o Filho de Deus. Eu sou uma pessoa perdoada e você é uma pessoa perdoada. Satanás não conseguiu impedir que eu e você chegássemos e entrássemos pela porta, pelo primeiro artigo da Santa Aliança. Jesus é o meu sumo sacerdote eterno e o seu sumo sacerdote eterno. Ele morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Somos perdoados.
Não há mais condenação sobre nós. O inferno se reúne e olha para mim e para você e chama todos os espíritos malignos que tinham muito a ver conosco, espíritos que nos acompanhavam de geração a geração passada. E então ele quer encontrar um meio de encontrar um exército que seja cabível contra essa aliança. Como pode? Eu destruí o avô, a avó, tataravô, tataravó. Eu mandei todos para o inferno. Como que pode agora este daí sair do nada e fugir da sentença condenativa? Inferno. Como que pode? E você acha que Satanás desistiu? Quando eu e você entramos pela porta da salvação, quando eu e você abrimos o nosso coração e dizemos, sim, Senhor, sou trôpego, sou frágil, sou débil, não sei nada, não posso nada, não consigo nada, mas é isso que eu quero. Você acha que ele simplesmente desistiu? Não. Não. Você sabe quando é que Satanás vai desistir de mim e de você? Quando nós dermos o nosso último suspiro diante do anjo que vai vir me buscar e vai vir te buscar. Naquele momento, o inferno vai dizer, perdemos. Porque enquanto isso, Jesus diz em Lucas 11, que quando uma casa é varrida e adornada, aqueles demônios que deixaram aquela alma e aquela pessoa, peregrinam e vão para lugares desérticos, não encontrando repouso, eles querem voltar para a casa inicial, para o aconchego, para aquilo que era tão fácil, eles induzirem ao pecado, induzirem à escravidão. Eles querem voltar, mas sabem que, se foram expulsos do jeito em que estavam, precisam trazer reforços. Toda vez que Satanás tenta um crente, e ele manda uma tentação para um crente, um problema para um crente, essa tentação não vem, linhagem tipo C, não vem em forma de carregação, é tipo A. São demônios experientes, são espíritos malignos experientes, com toda a estrutura e estratégia para fazer aquele crente cair. As tentações que vêm até mim e a você, na hora da aflição, na hora da dor, na hora da angústia, para fazer você retroceder e cair, não são coisas simples, não são coisas feitas de qualquer maneira, são planejadas. Você pode imaginar mesmo lá no Antigo Testamento, o quanto Satanás planejou para fazer cair Davi? Você pode imaginar quantas noites e dias, vamos falar em termos humanos, Satanás planejou para que Davi se encantasse. Ele escolheu a dedo uma moça. Ele trajetou toda a situação, dia, hora, período menstrual, porque a mulher estava se lavando depois da sua purificação. Estratégias muito bem coordenadas para que Davi caísse. Momento exato dela, momento exato dele. O inferno não trabalha como muitas vezes nós trabalhamos na terra, de uma maneira relapsa. O inferno trabalha de uma maneira adequada, para que ele consiga uma derrota. E o que ele usa? Ele vai usar o quê? A nossa mente, o nosso coração. É isso que ele vai usar. É isso que ele vai usar. Ele vai usar o quê? Ele vai usar a nossa situação defensiva. Ele vai usar a nossa omissão. Ele vai buscar o quê? Que nós fiquemos nos defendendo, que nós fiquemos nos omitindo, que nós nos achamos os maiores pobres coitados da terra e nos esquecemos que Jesus morreu não para gerar um povo fracassado, que Jesus morreu não para gerar um povo omisso, que Jesus morreu não para gerar um povo doente, frágil. Não. A nova aliança diz, se você se examina e come sem condenação, você não vai dormir, não vai ser doente e não vai ser fraco. Muitos crentes dormindo, abduzidos. Muitos crentes enfermos, muitos crentes fracos, sem conseguir enfrentar situações difíceis. Você acha que por trás dessa dor que você quer ceder, você acha que por trás dessa aflição que você quer se render a ela, não está Satanás?
Você acha que Satanás não está usando toda e qualquer ferramenta e situação para fazer você desanimar, desistir, parar, retroceder? Você acha que é você? Você acha que são os seus motivos particulares? Quem trabalhou no teor de convencimento? Se o Espírito Santo tem acesso à mente para o convencimento, isso é um sinal que Satanás também tem. Quem você acha que convence alguns crentes a fazer coisas que não deve, em horas impróprias, de maneira indevida, e colocar os pés pelas mãos, senão os seus dardos inflamados que vão à mente e ao coração dos crentes? Tá. O inferno diz, ele morreu. Fizemos de tudo para que isso não acontecesse, mas ele morreu. Tem uma canção que diz assim, que quando Jesus estava na cruz, o inferno fazia festa. Tem gente que faz canção, mas não conhece nada de teologia, não conhece nada de Deus. Você acha que realmente o inferno estava fazendo festa quando Jesus estava na cruz? O inferno estava de luto. Acabou o governo, acabou o domínio. Quem quisesse tinha a quarta de alforria. Ali a cédula que era contra nós estava cravada na cruz. Acabou o governo, acabou o domínio, acabou o legado de Satanás. A partir daquele momento, os seres humanos comuns que anteriormente eram rendidos, vendidos, tripudiados pelo inferno, dominados por hostes maiorais do inferno, principados e potestades, podiam dizer, daí agora eu quero Deus, eu quero servi-lo, amá-lo e me dedicar a Ele. Eu quero acertar minha vida, eu quero consertar minha mente, meu coração. O inferno estava de luto, porque uma autoridade foi imposta sobre gente humana, gente que foi feito do barro. Isso para Satanás foi o fim. Como pode eu ter perdido, seja um anjo mesmo que caído, e um ser humano feito de barro, conquistar tudo que eu perdi? Força, autoridade, poder, presença dele, estar no altar e estar com ele. Isso é um absurdo para o inferno. Tá. Você sai das trevas, como Lucas escreve em Atos, que fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Salvos. Mas e aí? E aí que tem planos para esses salvos. Os maiores planos de Deus para mim e para você, quais são? Diga para o seu irmão, quais são os maiores planos de Deus para você e para mim? No caso seu. Aqui fala os maiores planos. Ezequiel foi um profeta muito privilegiado, porque ele recebe a visão de Deus, o plano de Deus para a era cristã. Deus olha para Ezequiel e diz assim, Ezequiel, eu tenho um sonho, um propósito, um plano. Eu vou tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Eu vou tirar todo o espírito de escravidão e dar liberdade. E eu vou escrever as minhas leis no coração deles e na mente deles. Não vou mais escrever na pedra. Não quero mais. Eu quero eles com a minha palavra na mente. Eu quero eles com a minha palavra no coração. Você sabia que esse é o maior sonho de Deus para você? Você compactua com esse sonho? Ou não? Andarão dois juntos? Aí eu pergunto, se não estiverem de acordo. Satanás gosta muito se você não tem o mesmo sonho, o mesmo propósito de Deus. É muito bom para ele, sabia? Quando eu e Deus não concordamos. Jesus mesmo disse que haveria essa discordância. Ele disse, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Significa que haveria alguns de nós que espalharíamos, que não estaríamos em comum acordo com o nosso Senhor. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 8, versículo de número 6. Mas agora alcançou ele ministério mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Muitas melhores promessas. Eu vos darei uma terra que emana leite e mel. Promessa para Israel, para Abraão, para Moisés. E para a igreja, eu vou dar para vocês o céu. Eu vou dar para vocês um líder que vai colocá-los dentro da terra.
eu vou dar para vocês um Salvador que vai colocá-los dentro do céu. Vou trazer para vocês um maná diário, até vocês conseguirem plantar e colher na terra prometida. A nossa. Eu dou para vocês o pão da vida, que sacia a alma e sacia o coração. Quantas melhores promessas que existem. Quantos artigos, quantas situações muito melhores. Eu e você somos parte disso tudo. Vamos continuar. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes disse, eis que virão dias do Senhor, que a casa de Israel com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Versículo 10. Vamos falar da aliança? Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu... Gosto muito daquele versículo de Josué, capítulo 1, que o Senhor diz assim para Josué, Josué, você quer ter sucesso? Quero, Senhor. Então tá, medita de dia e de noite. Você quer ter sucesso na sua vida? Escritura. Você quer ter vitória? Palavra. Você quer vencer? Mandamento. Não tem segredo. Não existe segredo. Mandamento, escritura, palavra. E eu colocarei as minhas leis no seu entendimento. Olha só o que o Senhor diz. No seu entendimento eu vou entender a palavra. Eu preciso entender a palavra. Não são regras sobre regras. Eu preciso saber que Deus quer o meu melhor e Ele vai fazer o meu melhor. Mesmo que eu esteja sentindo o contrário. Mas Ele não acaba por aqui. Ele diz assim, e em seu coração as escreverei. Só existe uma maneira de Deus ser o meu Deus. Se eu tiver palavra na mente, palavra no coração. Se a palavra tiver apenas na minha mente e não estiver no meu coração, o meu Deus serão os meus sentimentos. O meu Deus será a minha vontade. O meu Deus será o que eu quero. Eu colocarei a minha palavra na mente e no coração. A palavra de Deus chegou até seu coração, já converteu o seu coração. Você é apaixonado por obedecer. Existem pessoas que para obedecer, elas matam um leão por dia. Difícil demais. Difícil demais calar, difícil demais perdoar, difícil demais passar por uma humilhação, difícil demais se esforçar, difícil demais continuar sem enxergar nada pela frente. Quem disse que eu tenho que enxergar alguma coisa pela frente? Por que existem tantas pessoas que têm dificuldade de obedecer? Porque elas caracterizaram-se como religiosas e não são crentes. Elas não conseguem obedecer a Deus. A palavra de Deus não está nas suas mentes e nem no seu coração. Algumas delas têm a palavra apenas na mente. São pessoas religiosas. São pessoas que seguem a dogmas e costumes. E ele diz assim, e eu escreverei a minha palavra em seus corações. E aí então ele diz, então eu lhes serei por Deus. Então ele diz, não me responsabilize como dono e senhor de suas vidas e como aquele que faz a vida de vocês discorrer de uma forma perfeita. Se a minha palavra não estiver na mente de vocês e no coração de vocês, não contem comigo. Não contem comigo. Diga para o seu irmão, não conte com ele. Existem pessoas que levam para Deus inúmeros problemas, inúmeras situações, inúmeras adversidades, inúmeros enroscos. Como que querem colocar isso tudo diante de Deus se a palavra não está na mente, não está no coração? Se não existe essa subserviência, essa obediência, esse apelo da própria alma em dizer, Deus, eu vou obedecer. Aí ele diz assim, e eu lhes serei por Deus, ou seja, deixa comigo. E eles me serão por povo. E não ensinarão cada um mais ao seu próximo, mas cada um saberá quem sou eu, me conhecerá. Amém? Hebreus 10, versículo de número 8. Novamente, é repetido a promessa, mas de uma forma diferente. Como assim diz? Hebreus 10, 8. Sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes. Nem te agradaram os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse,
Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira a primeira aliança para estabelecer a segunda. Versículo de número 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Você sabe que nós temos interpretações equivocadas da Escritura? A Escritura ela não se contradiz. Existem pessoas que pensam que Jesus está assentado à direita de Deus para interceder por crentes pecadores. Equívoco. Jesus está sentado à direita de Deus para interceder por crentes que esporadicamente pecam. Dá para entender a diferença? Jesus não está sentado à direita de Deus para interceder por crentes pecadores. Não. Jesus intercede por crentes que esporadicamente falham, esporadicamente caem, esporadicamente fracassam. E se arrependem com lágrima, jejum, com choro e mudam a sua história. E é por isso. Ele não está sentado à direita de Deus para que eu ou você vivamos na prática do pecado. Vivamos no engano. Não. A Bíblia diz assim, que ele está sentado à destra de Deus, 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Sabe quando todos os inimigos do Senhor Jesus vão ser postos debaixo dos pés dele? Quando a igreja for arrebatada. Porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Agora olha só a repetição. Quando se repete é urgente, você sabe disso na Bíblia. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles. Esta é a aliança. Satanás é contra esta aliança. Que aliança? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seus, e as escreverei em seus, e jamais me lembrarei de seus. Isso está no passado. Jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Não faça Deus ficar lembrando do seu pecado pecando. Não faça isso. Viu? Pecado para mim e para você é coisa do passado. É coisa que já foi. Pecado é algo que não existe mais como objetivo nosso. Não existe mais como deslize. Agora para nós é santidade, é compromisso, é convívio, é dever com tudo isso. Agora eu quero que você vá comigo no versículo 19. Eu quero falar com você 10. Eu quero ler primeiro o 29. O 29 é o sucesso do inferno. Mas aí eu quero que você estude comigo gradualmente como Satanás conseguiu isso. Diga, o 29 é o sucesso do inferno. Então o cristão sai das trevas, vem para a luz, recebe perdão, recebe uma promessa de receber em seu coração e sua mente a palavra para andar segundo a palavra, e porei a minha lei, diz o Senhor a Ezequiel, no entendimento deles, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne e vos purificarei de toda a vossa imundícia, para que eu possa ser Deus deles e eles ser meu povo. Então eu e você saímos do pecado, viemos para a salvação, somos salvos em Jesus Cristo. E então nós começamos o quê? Uma trajetória de aprendizado, de absorção. Palavra na mente e na mente no coração. Não, isso aí está errado. Vamos ver o que a palavra diz. Não é assim, é assim. Coração é assim, não faz. E vai, luta, e luta, e luta, e luta. Mas Satanás tem êxitos. Como o Etíoco Epifânio teve em Daniel capítulo 11. Etíoco Epifânio corrompeu muitos sacerdotes, muitos judeus da época. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do quê? A última santa aliança, agora a nossa aliança de sangue, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque
bem conhecemos aquele que disse, minha é vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará os ímpios. É isso que está escrito? Não. O seu povo. Horrenda coisa é cair na mão. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Tá. O escritor diz aqui que Satanás terá êxito com algumas pessoas. E essas pessoas, depois de caírem nas lisonjas de Satanás, porque é assim que ele faz, depois de cair nas ciladas de Satanás, elas serão julgadas por Deus, o seu povo. Mas vamos ver o versículo 19, como é que isso tudo começa? Como é que Satanás consegue desviar um crente? Diga comigo, falta de ousadia. O contrário de ousadia, o que é? Timidez. Deixa para lá. Deixa desse jeito mesmo. Desse jeito tá bom. Não, tá tudo bem, tá tudo de acordo. Primeiro passo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Se eu tenho ousadia para entrar diante do trono de Deus, pelo sangue de Cristo, eu tenho autoridade para entrar no território, qualquer situação maligna, e arrancar o que é meu dali, o que foi comprado na cruz do Calvário, seu casamento, sua saúde, sua vida, seus filhos, sua situação. Você tem ousadia por causa do sangue que foi derramado, para que você não fosse mais uma pessoa esmilinguida, uma pessoa sem objetividade, uma pessoa que vê a vida correr pelas suas mãos e você não faz nada, e existe uma letargia, e existe uma miséria na sua vida, onde você não tem autoridade, posicionamento e firmeza para dizer, peraí um pouquinho, eu sou salvo. Jesus morreu na cruz para quê? Para eu viver essa vida? É essa vida que Deus quer que eu leve? Uma vida oprimida, uma vida de perdedor, uma vida de fracassado, uma vida que se vive no pecado. Eu tento faz anos me livrar do meu erro e não consigo. Pelo amor de Deus, que evangelho é esse? Que evangelho fracassado é esse? Que amarra as pessoas e as detém em suas misérias e mazelas. Será que o espírito que converteu Zaqueu não atua mais? Conversões hoje demoram léguas para acontecer. Mudança, quilômetros. Pessoas ficam naquele ritmo. E não conseguem. E não vão. Por quê? Primeira parte da aliança. Aqui. Esse é o funcionamento. Vamos lá, coração, é isso que está escrito. Vamos lá, mente, vamos lá, vamos fazer, vamos praticar. Vamos lá, vamos ver. Mas não, se envolve com um cargo, se envolve com a posição, se envolve com um quilolitro, se envolve com uma situação, e aí o que acontece? Aí fica O objetivo de Deus para você e para mim, em primeiro lugar, nunca foi nos dar dons, nunca foi nos dar cargos. O objetivo de Deus é fazer com que a lei dele esteja escrita na nossa mente, no nosso coração, e que vivamos essa escritura e essa palavra. Entremos, pois, com ousadia diante do trono do Senhor, como crentes, como santos, como irrepreensíveis. Dobramos os nossos joelhos. Ontem eu disse uma coisa, eu vou repetir para você. Se o seu problema alcança uma margem horizontal, ele não tem força para subir verticalmente. Se o seu problema alcançou um nível horizontal, pai sabe, mãe sabe, compadre, amigo de 10 anos atrás, vizinho, parente, colega de trabalho, esquece, não tem poder para subir verticalmente.
Essa mania de crente querer tornar popular o seu problema, querer publicar o seu problema e a sua situação. A hora que você vai falar com Deus, meu irmão, não vai subir sua oração, não tem poder para ser vertical. Se foi horizontal, eu fiz a minha escolha, você fez a sua escolha. Queremos o quê? Publicar a nossa necessidade e a carência. Um tem o dó, outro ajuda, o outro fica, o outro vai, e você parece que aquilo massageia o seu ego. Espera aí um pouquinho. Entremos, pois, com ousadia diante do trono da graça. Como é que você tem ousadia? Quando você tem um problema, quando você tem uma situação, e essa situação é Deus quem vai resolver. Diz para mim, que ser humano na face dessa terra, comedor de arroz e feijão igual você, que resolveu na vida um problema seu. Hein? Instantaneamente, você não percebeu que ele te embaraçou mais ainda? Só Deus, 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 só Deus. Publique os seus problemas. Faça com que eles alcancem uma margem grande de pessoas. E fica sem a ousadia do trono. Com ousadia. Crente que tem ousadia é crente que tem um problema, uma situação. É crente que ele tem um coração para entregar a Deus. Está tudo aqui, ó. Aqui está a frustração, aqui está a tristeza, aqui está a angústia, aqui está a vontade de morrer, está a vontade de tudo. Ninguém está sabendo de nada, só o Senhor. Aí sim, meu irmão, aí é ousadia. Aí diz assim, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Segunda situação, cheguemos-nos com característica. Verdadeiro coração. O que é um verdadeiro coração? É o contrário do que você está vendo hoje em dia. Cara de santo. Vida de santo. Parece crente, mas não é. O que é verdadeiro coração? Ser autêntico. Ser você mesmo. Esse negócio de fingir, isso aí dá trabalho. Dá trabalho. Esse negócio de você querer agradar todo mundo, isso é infernal. Isso é infernal. Verdadeiro coração. Só o que Deus quer, né? Inteira certeza de fé, sem comadre e sem compadre. Você crê? Ponto. Eu creio. Ponto. Eu creio. Ponto. A fé de alguns tem sido abalada de tanta opinião de alheios. Tendo o coração purificado da má consciência. Já foi, acabou, vira a página. Vira a página. Fizeram ontem, você fez ontem. Má consciência, pecou ontem, errou ontem. Acabou, a má consciência já foi. Acabou, não tem mais má consciência, não tem vício de pecado, não tem amargura, não tem falta de perdão, não tem nada. Acabou, é ontem. Aí ele diz assim... E o corpo lavado com água limpa. Não se tem prática de pecado. O olho não cobiça. As mãos não tocam. Os pés não andam. O corpo lavado com a palavra. Água limpa. Terceira característica. Isso é a característica de um crente que não vai cair no 29. E o contrário é o crente que cai no 29. Ou seja, não tem ousadia, pasmaceira, deixa tudo como é que está. Versículo 20. Versículo 22, não tem um coração verdadeiro, consequentemente não tem fé, consequentemente não tem uma consciência pura, consequentemente vive no pecado. Versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando? Diga amém! Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Você foi crente lá atrás, tem que continuar sendo crente. Casou lá atrás, tem que continuar querendo ficar casado. Mas não quero, mas vai continuar. Retenhamos a confissão da nossa esperança. Eu esperava em Cristo, eu espero em Cristo e eu esperarei. Esse negócio de crente que não quer continuar crente, não quer continuar com fé, não quer continuar a esperar, fica desgostoso, desesperançoso. 3, vou ler de novo, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Ele prometeu, ele vai fazer. E a situação? Situação é situação desde que sempre.
Não ando por vista, você também não. Andamos por fé. Ele prometeu, ele vai fazer. Ele prometeu, ele vai fazer. Ele prometeu, ele vai fazer. Não para abduzido. Quem que pode se bancar nas promessas de Deus? Quem cumpre o versículo 19, o 20, o 21 e o 22. Pode confiar, porque isso aqui está em ordem. Ousadia, intrepidez para mudar o que tem que ser mudado. Hã? Estarmos diante de Deus, nosso coração, nossa mente. Próximo passo. Consideramos-nos, versículo 24, uns aos outros. Esse aqui o Satanás tem nadado de braçada. Consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por que isso faz parte da sua vida? Porque a comunhão santifica, a comunhão sara. Estimular uns aos outros, para continuarmos santos, continuarmos, vamos irmão, vamos lá, não desiste não, vamos irmão, levanta a sua cabeça, vamos irmão, você está precisando, o que você está precisando, eu estou aqui, você não falou nada, mas vamos irmão, estimularmos uns aos outros as boas obras, sem comunhão, Satanás entra. Satanás pega a ovelha é o quê? Ovelha que está fora do rebanho, está andando separado. É essas que o lobo pega. Ovelha que está no montinho ali com o pastor, lobo não pega. Continuando. 25. Isso aqui também, nadado de braçada. Hoje o povo escolhe igreja igual clube. Hoje o povo não escolhe igreja. Não, ó, eu vou nem escolher, né? A Bíblia diz em Deuteronômio que é Deus quem escolhe o lugar de culto. O povo escolhe igreja assim, por amizade, por amigo, porque o pastor é legal, porque o culto dura meia hora, porque que mais? É assim que o povo escolhe igreja. Eles não conseguem entender que o pastoreio é a coisa mais séria que existe. E se você tem que ter uma coisa séria na sua vida, é o seu pastoreio e a sua igreja. É a coisa mais séria que existe em toda a sua trajetória. Por quê? Porque é eterno. Isso é eterno. Eu fico impressionada com gente que faz com que a área espiritual fique em último lugar. Espera aí, você está invertendo valor. Você tem que ir para a área espiritual, eu digo, primeiro lugar é a sua área espiritual. Primeiro lugar é o seu pastoreio. Aí ele diz assim, ó, não deixando a vossa congregação, até na época era de costume, né? Como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Pipoca, e vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. É igual macumba, eles dizem, dura 7 anos, né? Você lembra antigamente que as mães da gente falavam que macumba durava 7 anos? Primeiro ano, festa. Segundo ano, festa. Terceiro ano, quarto ano, vai murchando. É porque demora, é porque não tem ar, é porque não sei o quê, é porque eu briguei. Dura 7 anos o encantamento. Depois, pronto. Mas quem diz que conversão é encantamento? Conversão é fidelidade. Pessoas instáveis são pratos cheios para Satanás. Pratos cheios para Satanás. A igreja não tem que ser boa para você. É você que tem que ser bom para a igreja. É você que tem que ser bom para a igreja. É isso. A igreja somos nós. Nós que temos que ser bons para a igreja. Não é a igreja. Você não é um espectador. Você é parte do corpo. Então você não vem na igreja porque a igreja tem que ser boa para você. É você que tem que ser bom para a igreja. É diferente. É diferente. Tem crente que é turista. Cada época você encontra ele, você fala, eu estou agora em outro ministério. Agora lá é uma bênção. Você encontra ele 3 anos depois, aquele lá não era uma bênção não. Pelo amor de Deus. Hein? Arreda Satanás. É ou não é? Isso aí é galho seco, meu irmão, que só vem para atrapalhar. Só vem para atrapalhar. Sua vida espiritual não é emoção. Sua vida espiritual é sobriedade, é equilíbrio, é a sua alma, é o destino da sua alma. Satanás está contra a santa aliança quando tira a ousadia dos crentes e intrepidez. Quando ele faz com que os crentes percam a veracidade do coração e com isso todas as atribuições necessárias. Ele faz com que as pessoas percam a esperança da confissão, a certeza na promessa de Deus, se tornam pessoas débeis. Ele faz com que as pessoas se tornem instáveis, migrando de situação a situação. 6º, versículo 26.
Se pecarmos porque queremos, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício por pecado. Por que você pegou? Porque eu quis. Hã? Sabe o que eu e você fazemos contra o pecado? Nós lutamos contra ele. Lutamos até o último esforço, até o último fôlego. Nós lutamos, nós nos vigiamos, nós nos policiamos. Por quê? Porque se Etíoco Epifânio conseguiu fazer combalir a primeira aliança, essa aliança não foi escrita em pedra, essa aliança foi feita no céu com Cristo e com Cristo comigo e com você. Ela foi paga com preço de sangue. Então eu e você temos que ter essa palavra na nossa mente e no nosso coração, e termos ousadia no trono do Senhor, e termos uma vida cheia de esperança, cheia de convicção, e nos estimularmos uns aos outros em amor para as boas obras, e termos uma vida santificada, sermos árvores com raízes que o vento não leva embora, e não pecarmos voluntariamente. Peca por quê? Porque está acostumado? Espera aí. Jesus morreu para que isso não acontecesse. Vamos ler novamente, só para encerrarmos. Versículo 28. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora presta atenção a outra lei, a aliança. Agora essa aliança. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Quem é que pisa o Filho de Deus? Que faz nula aliança, a santa aliança. Existem demônios para que você não tenha ousadia. Existem demônios para que você não tenha um coração verdadeiro e todas as atribuições. Existem demônios para que você não tenha firme a sua confissão e seja uma pessoa oscilante. Existem demônios para que você não ame o seu próximo e aceite eles como eles são. Existem demônios para que você seja inconstante, pulando de galho em galho. Existem demônios para que você peque voluntariamente. Por exemplo, pastora, qual é o pecado mais comum dos crentes? Tiago escreve um capítulo inteiro disso. Qual que é? Mais comum. Você acha que murmuração e maledicência não manda para o inferno? Você acha que não manda para o inferno? Engano seu. Tem que conhecer a Bíblia. Quando Jesus diz assim, as prostitutas estarão em primeiro lugar do que vocês. De quem Jesus estava falando? Religião e pecador. Por que as prostitutas? Arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Chega de religiosidade. Chega de você achar que é crente. Olha para a Escritura. Palavra na mente e no coração. Seja autêntico, seja verdadeiro. Falhou e errou. Chega para Deus e fala o nome do seu pecado. Deus, eu tenho essa fraqueza, Pai. E eu preciso que o Senhor me liberte. Até agora eu tenho contado com a sua misericórdia e graça. Mas eu preciso, Deus. Eu preciso destruir essa força demoníaca que está sobre a minha vida. Porque eu tenho uma santa aliança contigo. Quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal de Deus, diz a Bíblia. Mas os crentes continuam falando, pastora. Por quê? Porque já quebraram a santa aliança. Não está nem aí mais. Quando você vive na prática do pecado, não está nem aí, você está no versículo 29. Tanto faz como tanto fez. Vive, continua, a língua grande, fala mal, fala mal, fala mal. A pior mediocridade de um ser humano é falar de outro ser humano. Quem tem Jesus não fala das pessoas, sabia? Quem tem Jesus não fala das pessoas. Se você é uma pessoa que fala dos outros, você não tem conversão. Pessoas convertidas não falam de pessoas. Pessoas convertidas amam pessoas. Amam pessoas. Amam pessoas. Você é convertido? Eu sou pastora, eu não adultero, não prostituo, não cobiço, mas tem língua grande e não é convertido. Só o pecado dos outros é pecado, o seu não é? O seu não é pecado. Ficarão de fora os maledicentes, os murmuradores. É isso que você precisa entender. É isso que você tem que compreender. A sua santidade e o seu compromisso com Ele.
Você acha que você tem dom, você vai para o céu? Engano seu. Você tem Cristo, você vai para o céu. Se você tem Cristo, você não fala mal dos outros. É ou não é? Eu quero te fazer uma pergunta para nós encerrarmos. Você tem costume de falar das pessoas? Primeira coisa que você precisa é de educação. Você sabia? Pessoas educadas não falam das outras pessoas. Falta de berço. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de nobreza. Situação monetária não dá nobreza para ninguém. Nobreza. Pessoas nobres não falam dos outros. Pessoas nobres amam as pessoas e aceitam elas do jeito que elas são. Afinal, não sou eu, tenho que mudar eu, não tenho que mudar o outro. Primeira coisa que você precisa é de educação. Segundo lugar, você precisa se converter. Educação. Pessoas educadas não falam mal das outras pessoas. Pessoas educadas não falam da vida das outras pessoas. Eu queria te perguntar uma coisa para você. O que eu tenho a ver com a sua vida e o que você tem a ver com a vida dos outros? Fala para mim. Tem conversa de marido e mulher que eles não têm um casamento. Eles têm uma sociedade de fofoca. Tudo que eles conversam é sobre a vida dos outros. É sobre a cunhada, sobre o cunhado, sobre a sogra, sobre o primo, sobre o tio, sobre o irmão da igreja, sobre o líder. É só isso. Peraí, melhore seu casamento, meu irmão. Seu casamento está falido, você não viu ainda. Quer dizer que o seu diálogo com o seu cônjuge restringe em falar dos outros? Isso aí não é um casamento. Isso é uma sociedade fofoqueira. Por que, pastora, a senhora está falando da maledicência? Porque é um pecado que vai levar muitos crentes para o inferno e é um pecado silencioso. Sabe aquelas doenças que o médico diz? Silenciosa. É um pecado silencioso e isso você quebrou a aliança e não se dá conta. Porque uma pessoa que peca, ela se dá conta que pecou, ela vai e arrepende diante de Deus. Ela viu o seu pecado. Agora o crente, ele continua fofoqueiro, maledicente, murmurador e a língua que Tiago diz, inflamada pelo inferno. Vai levar muitos crentes para o inferno. Silenciosamente. Sabe aquela doença silenciosa? Que vai destruindo, 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 destruindo. Mas não falei mal, só fiz comentário. Mas o que o nome de alguém tem que estar na tua boca? Fala para mim. Diga assim, eu tenho um sonho dos crentes serem mais nobres. No mínimo ter educação. Nobreza, educação. Deixa a vida dos outros, cuida da sua. Cuida da sua vida, deixa a vida das outras pessoas. Tá? Por quê? Porque se você é murmurador, se você é maledicente, você quebrou a santa aliança. E você tem que se converter de novo e renovar essa aliança. Você canta aqui na frente, você prega, você é diácono, você é intercessora, você, mas você tem uma língua maior que os dias que você trabalha de culto. Você quebrou a santa aliança. Você tem que se converter. E vai ter fofoca. Acho que na igreja tem mais fofoca que no inferno. Vai ter maledicência igual crente. Crente é maledicente. E eu quero dizer uma coisa para você. Converta-se. Arrependa-se. Tá? Não quebre a santa aliança que Jesus tem para você. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Primeiro passo da aliança, perdão. Segundo passo, escrever as leis no coração e na mente. Objetivo de Satanás, tirar a sua ousadia e a minha. Fazer você se sentir fraco, débil, incapaz. Eu quero que você feche os seus olhos. Primeiro passo de Satanás, e ele tem conseguido muitas pessoas com este primeiro passo. Muitas pessoas têm caído nesse primeiro passo. Queria que você, com seus olhos fechados, analisasse a sua ousadia, sua intrepidez, sua força, seu caráter, para colocar as coisas no lugar, para dizer não quando precisa, para enfrentar situações, para não ficar com dó de você mesmo e achar que não consegue, para fugir da raia, meu irmão. Quantas situações de fuga o crente tem? Porque eu estou triste, porque a minha vida nunca foi boa. Porque não para com isso, olha o que Deus tem feito. Satanás tem conseguido no primeiro degrau derrubar os crentes, tirar a ousadia deles.
A sua ousadia foi comprada na cruz do Calvário. A sua ousadia foi dada pelo Filho de Deus. Ousadia para crer, para confiar, para ser santo, para estabelecer regras, governos e domínios. E não ficar com dó de você, não. Você gostaria, mas não foi, não deu. E agora, o que você vai fazer? Vai ficar com dó de você? Você vai ficar choramingando pelos cantos? Não, você vai ter ousadia e vai dizer: Senhor, eu vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho nas mãos. Em nome de Jesus, eu quero que você agora peça ao Senhor Jesus a ousadia da aliança. Senhor, eu quero a ousadia da Santa Aliança. Eu não quero ter dó de mim mesmo. Deus, eu não quero, em nome de Jesus, publicar minhas aflições. Eu quero que tu conheças os meus problemas e as minhas dores. Eu quero que você reivindique agora nas regiões celestiais e diga: Satanás, você tem me deixado tímido, introspecto, fujão, amedrontado. Mas a partir de agora eu recebo a ousadia do sangue de Cristo, e eu vou enfrentar todas as situações que eu tenho para enfrentar, de cabeça erguida, com comunhão com Ele. Eu vou ser alguém que vou ser cheio de esperança, e vou confiar na minha promessa. Eu vou ajudar os meus irmãos por meio da minha fé. Deus, eu vou ser constante na minha igreja. Eu vou ser fiel aos meus pastores, aos meus irmãos. E eu não vou pecar deliberadamente, Senhor. Pecado para mim será algo esporádico, algo que não teve jeito, mas aconteceu. Porque eu quero a santidade, eu quero compromisso contigo. Se você tem perdido a ousadia, se você tem perdido a firmeza, se você tem perdido as convicções que sempre foram tão robustas e tão definidas na sua vida, se Satanás tem podido mexer com a sua mente e mexer com o seu coração e dizer que você fracassou, e dizer que a sua vida não é boa, e dizer que as coisas não valem a pena, fala para o Senhor: Espírito Santo, eu quero a minha ousadia de volta. Eu cedi, eu comecei cedendo pela timidez, pelo medo, pela introspecção. E olha onde eu cheguei a desanimar, a desistir. Eu cheguei, Senhor, eu estou quase perdendo a fé. Eu estou quase deixando de acreditar. Oh Espírito Santo de Deus, clamemos ao Espírito Santo. Senhor, devolva a ousadia. Devolva ousadia àquele que está tão triste, tão triste, tão triste, desanimado. Devolva ousadia àquele que está cansado e sobrecarregado. Devolva ousadia para que os olhos se abram e a luz possa invadir os seus corações, e a mente possa ser reverberada, chacoalhada pelo domínio da tua palavra. Que a sua mente seja lavada agora, em nome do Senhor Jesus. Que a sua mente seja lavada de pensamentos, de raciocínios, de situações negativas. Que o seu coração seja limpo agora de toda semente maligna, toda tristeza. A vida é mais leve do que aquilo que você pensa. A vida é linda, ela é maravilhosa. Jesus morreu para te dar uma vida em abundância. Essa é a sua promessa. Essa é a sua promessa. Você precisa agarrar com ousadia. Nós não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas daqueles que perseveram. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você levante sua mão direita para o alto e diga assim: eu recebi do alto uma santa aliança, feita pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu sou salvo, e a minha mente e o meu coração é escrita pelo Espírito Santo, e é a palavra que me governa. Então, em nome de Jesus, eu recebo nesta noite a minha ousadia de volta, pela comunhão e restauração do Espírito Santo de Deus. Eu terei, por meio dessa ousadia, um verdadeiro coração, uma fé absoluta, uma mente e consciência limpa, e uma vida lavada. Eu segurarei a minha esperança e a minha promessa, ajudarei os frágeis, serei firme onde Deus tem me plantado, e não vou pecar deliberadamente, porque eu tenho uma santa aliança comprada pelo sangue de Cristo. Eu vou para o céu. Enquanto eu não vou, o céu está descendo
para a terra. Venha a mim o teu reino. Venha a mim o teu reino. Eu repreendo todo desânimo, toda prostração, todo apelo de Satanás para eu desistir. Eu não vou desistir. E todas as estratégias de Satanás, mais camuflada que forem, o Espírito Santo vai me revelar cada uma delas. E eu não vou ceder. Eu vou continuar em nome de Jesus. Diga amém.